Shalom, shalom pessoal, tudo bem com vocês? Irmão Wesley aqui para mais um vídeo no nosso canal Restaurando as Raízes Judaicas da Fé. E hoje o tema é quem eram os fariseus, e eles eram muito importantes não só para o judaísmo, mas também para o cristianismo. Vou explicar para vocês agora. Os fariseus, a origem deles é ali naquele período dos Macabeus, né, entre 150 e 100 a.C. Esse grupo, né, teve uma missão de preservar os ensinamentos da Torá para a população, não só dentro, né, do templo, digamos assim, nas questões do templo, mas sim para a sociedade, para a vida. Então eles criaram, né, vários ensinamentos, né, eles desenvolveram muitos ensinamentos para ensinar a população sobre os mandamentos da Torá, né, sobre como era o dia a dia e etc. Então os fariseus, que significa perushim, o hebraico, né, perushim significa separados. Então eles separavam a sua vida, separavam, né, grande parte da sua vida para ensinar as pessoas. Então eles foram também um dos grandes desenvolvedores das sinagogas, né, conhecemos como sinagogas, mas são casas de estudo, né? Yeshivá, né? Yeshivá são casas de ensino e de oração. E foram os fariseus que desenvolveram a forma de culto como era, né, ensinada por Esdras e Neemias. Então eles também desenvolveram a forma de serviço ao Senhor com o estudo da palavra, com oração, né, com ensinamento. E hoje isso também é uma base das igrejas do cristianismo, né, em geral. Foram os fariseus. Então os fariseus têm uma grande importância nesse sentido de ensinar a forma litúrgica, ensinar alguns aspectos da Torá que a gente lê literalmente não consegue compreender. Eles foram os que conseguiram desenvolver o que é chamado de halahá, né? Ou seja, os ensinamentos de certos mandamentos da Torá que a gente lê e não consegue compreender, eles foram que desenvolveram para colocar no dia a dia, né? Então eles foram adaptando a cada período de cada sociedade. Foram os fariseus que criaram esta forma didática, esta forma pedagógica. Foram os fariseus que desenvolveram, né, na verdade. Então os fariseus têm uma grande importância não só para o judaísmo como nós conhecemos hoje, mas também para o cristianismo. Por quê? Porque a forma de culto, né, oração, louvor, ensino da palavra, né, apelo para, assim, o pedido, né, para as ofertas, foram os fariseus que desenvolveram estas formas litúrgicas, tá? Então olha só a importância deles. A base do que nós temos hoje dentro das congregações, tanto judaicas como judaico-messiânicas, como também, né, protestantes evangélicas e católicas até, foram os fariseus que desenvolveram. Então a forma da cultura, a forma de tradições, foram eles que desenvolveram. Então a gente tem que ter isso em mente. Estes homens não eram pessoas ruins, não eram todos que eram ruins. Aqueles homens que estavam ali influenciando outras pessoas contra Yeshua, era um grupo pequeno de fariseus. Muitas das vezes também não eram só os fariseus, eram também outros grupos que tinham naquele período, como os saduceus, que nós vamos falar também em outro vídeo, sobre os essênios, tinham vários grupos, né? Hoje nós temos variadas denominações protestantes evangélicas, na verdade. Então, naquele período também tinham vários tipos de grupos dentro do mundo judaico. Vários grupos. E o grupo que mais se destacava, que era mais popular nos tempos de Yeshua, eram os fariseus. Existiam ensinamentos que os fariseus faziam que Yeshua concordava. O próprio Yeshua diz, né, numa passagem de Mateus, lá no Evangelho ele fala, deem ouvido a eles. Eu vou deixar na tela aqui a passagem para que vocês possam verificar nas suas Bíblias. Vocês vão ver lá. O próprio Yeshua disse, na cadeira de Moisés assentam os escribas e os fariseus. A eles deem ouvidos. Tem outra passagem também que fala, né? Yeshua fala, eles ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Como assim? O que eles ensinavam era bom, mas muitas coisas do que eles faziam, que não eram todos, obviamente, sem generalizar, a gente não pode jamais generalizar as coisas, né? Colocar todo mundo numa bolha só. Não podemos fazer isso. Então Yeshua está falando sobre os ensinamentos eram bons, mas muitos deles não faziam o que eles ensinavam. Esse é o contexto do que Yeshua estava ensinando, né? Quando fala cadeira de Moisés, significa autoridade. Então, eram pessoas de grande autoridade. Então os fariseus
eles tinham essa autoridade e Yeshua concordava com muitas coisas que eles ensinavam e discordavam de muitas tradições que não está na Torá, né, doutrinas que eles inventaram que oprimiam a população. Como, por exemplo, a história, né, do cego, né? Então, Yeshua cospe no chão, faz um lodo e coloca, né, nos olhos do cego. O que Yeshua estava ensinando para eles? Eles estavam colocando doutrinas acima. Não, né, eles, quando eu digo, tá, gente, não são todos os fariseus, ok? Até porque Nicodemos, que passou a entender Yeshua, provavelmente seguiu Yeshua, era fariseu do Sinédrio, homem extremamente importante, que só tinha a noite para conversar, era um homem muito importante. Outro também muito importante do Sinédrio, fariseu, José de Arimateia, cedeu o seu sepulcro para que Yeshua pudesse ser, né, levado até lá naquele momento. Então, assim, outro ilustre, Paulo, fala duas vezes que era fariseu. Ele fala, eu era fariseu. Quando ele fala era, em outras passagens, em outras versões, é eu sou. Tanto sou quanto era, não descarta o que ele foi. Ele foi fariseu. Da tribo de Benjamim, judeu, homem zeloso. Ele fala quanto à Torá, a lei, né, em outras versões, quanto à lei irrepreensível, que significa o quê? Sou dedicado, sou zeloso à Torá. O próprio Paulo fala sobre isso. Então, assim, temos aí 3 ilustres fariseus de vários outros que seguiam Yeshua HaMashiach, né, que creram que Yeshua, de fato, é o Mashiach. Compreendem? Porque Yeshua é judeu, guardava a Torá, guardava os mandamentos. Se ele não guardasse mandamentos concernentes a ele como ser humano, como homem, ali naquele momento, as pessoas ele não era o Mashiach. Por isso que ele é o Mashiach, porque ele guardou perfeitamente tudo, fez coisas maravilhosas, ensinou a gente coisas maravilhosas e que nós podemos fazer coisas maravilhosas em nome dele. Olha que interessante. Então, os fariseus estavam englobados nesse contexto histórico todo aí. Ok? Então, os fariseus não eram pessoas ruins, não eram pessoas desonestas. Não. Existia um grupo que não gostava de Yeshua, que queria desafiar Yeshua, que desafiava Yeshua. Mas vejam os irmãos, que não foram os fariseus propriamente ditos que levaram Yeshua à sua morte de cruz. Negativo. Foi o sistema político-religioso daquele período, que era parceiro do Império Romano. Então a gente tem que também colocar os pingos nos is. Não eram todos os fariseus também que estavam envolvidos com aquilo ali. Tinha mais envolvimento, uma grande parte dos saduceus do que os fariseus no assassinato de Yeshua. Entendam isso. Compreendam isso. O próprio Flávio Joséfo mostra que os fariseus eram, né, pessoas muito justas, muito boas e que tinham uma maioria naquele período, né, de seguidores, até chegar Yeshua que conseguiu ultrapassar os números de seguidores dos fariseus. Mas eles eram sempre muito justos, assim, eles conversavam com Yeshua e quando Yeshua ensinava algo interessante, mostrava para eles o espírito da Torá, para eles os princípios da Torá para eles, ele faz, este homem é um rabi, este homem é um mestre. E eles começavam a falar, rabi, 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 mestre, para Yeshua, em respeito ao que Yeshua estava ensinando. Então, são coisas que a gente precisa sempre estar observando, né? Observando na vida de Yeshua, na vida dos fariseus. Então, os fariseus, a gente precisa ensinar os irmãos, nossos irmãos cristãos, né? De várias denominações, nós precisamos ensinar isso. Não podemos generalizar as coisas, né? Porque o contexto do texto já nos mostra que era um grupo, não eram todos, né? Era um grupo de judeus que não seguia Yeshua, que não queria Yeshua como Mashiach, mas tinha o grupo remanescente. Remanescente significa Shear, né? O Shearim, os remanescentes, que sempre teve remanescente na história da humanidade. Sempre tivemos judeus remanescentes que creram que Yeshua é o Mashiach. Sempre tivemos. Desde que Yeshua se revelou até hoje. Sempre tivemos. E foram estes homens também que preservaram de que Yeshua é o Mashiach e que ensinaram. Então a revelação hoje, né, da Torá para os cristãos, né, para nós, por exemplo, eu sou um gentil, discípulo de Yeshua, guardo a Torá, guardo os mandamentos, guardo boas tradições do judaísmo, não todas, mas boas tradições judaicas que não ferem os princípios da Torá. Eu sou um exemplo disso, né? Desses remanescentes do passado que preservaram que Yeshua é o Mashiach. E hoje o movimento está forte,
porque é profético. Fazemos parte disso. Entende? Então, o vídeo de hoje, basicamente, é para ensinar os irmãos, explicar aos irmãos que nós precisamos lutar contra essa ideia de que os fariseus eram pessoas ruins, que hoje o termo, quando você quer ofender alguém que não tem a mesma teologia que você, a mesma doutrina que a sua igreja, são fariseus. Quando falam isso para mim, é motivo de orgulho. Para mim é positivo, que os fariseus eram pessoas muito boas e ensinaram muitas coisas. Por exemplo, ressurreição dos mortos, julgamento final, anjos e demônios. Eram ensinamentos dos fariseus. Eles que ensinavam isso. Sobre salvação para a vida eterna. Os fariseus que ensinavam isso para a população. E Yeshua não dizia sobre essas coisas? Os apóstolos não falavam sobre essas coisas? A base é farisaica sobre essa compreensão. Compreendem? Então, muitas congregações protestantes evangélicas creem também sobre ressurreição, sobre vida eterna, sobre morte eterna, sobre inferno, sobre os céus, compartimentos celestiais, sobre anjos, sobre classes de anjos, classes de demônio. Foram os fariseus que ensinavam estas coisas. Então, assim, a gente precisa pegar também, né? Nós precisamos ser justos, né? Nós temos que ser contra os ensinamentos ruins. Mas os ensinamentos bons, que era a maioria, nós temos que passar para os nossos irmãos. Isso é um alerta do irmão Wesley aqui para as lideranças protestantes evangélicas, para os teólogos, para os ensinadores, né? Para os professores e professoras. Nós temos que passar para os nossos irmãos mais simples este fato histórico, né? O contexto histórico, social, né? E judaico da Bíblia. Isso não é virar judeu, não. Isso é mostrar o que de fato foi revelado, o que está lá revelado. Né? E o que nós não conseguimos tirar, por quê? Porque é contexto histórico, não tem como tirar isso. Muitas pessoas colocam capas em cima, colocam, né, vendas nos olhos, mas não tem como, é inevitável. Né, meus irmãos? Então, fica aqui esse breve vídeo aqui sobre este tema muito interessante, sobre esse grupo bem interessante que são os fariseus. Lembre-se, não eram todos os fariseus que eram pessoas ruins. Eu não posso generalizar. Se eu pegar essa ideia de generalizar, hoje então todos os pastores, padres e outros religiosos, todo mundo é desonesto. Todo mundo é desonesto. E não é verdade, né? Não é verdade. Vocês sabem disso, não é verdade. Tem um grupo desonesto em qualquer lugar, de qualquer lugar da sociedade tem, infelizmente. Mesma coisa entre os fariseus. Não eram todos que eram pessoas ruins. Tá bom? Então, forte abraço para vocês. Até a próxima. Fiquem ligadas. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre outros temas bem legais. Não só sobre os fariseus, mas não só sobre os saduceus, os grupos judaicos, mas outros ensinamentos, outros temas bem legais, versículos, né? A gente vai passar aqui para os irmãos os versículos, as passagens bíblicas no seu contexto original. Então, eu espero que seja realmente... sejam vídeos bem edificantes para a tua vida, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês. Compartilha, se inscreva, curta, salva, coloca nas suas playlists aí, compartilhe no WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Para ajudar o nosso trabalho aqui neste canal. Forte abraço a todos vocês aí. Shalom, shalom.